Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 21 de agosto de 2023, estamos nós reunidos aqui no nosso Porto de Luz para estudarmos a obra Lázaro Redivivo. E nós vamos iniciar tendo a honra de ouvir o professor Valdeir cantar. Ele vai cantar a música Basta Ter Fé, dos autores Arley e Kleber Pereira, daqui do nosso Amazonas, daqui de Manaus. E o professor Valdeir, se você quiser segui-lo, ele também está no Spotify, Valdeir Carneiro, tá bom? Vamos ouvi-lo? Noite de luar, chego a pensar na imensidão que é ter você perto de mim, e em oração te peço perdão por tudo que errei. Eu sei que posso melhorar, e esse eterno amor jamais cessará em meu coração. Eu sei que fiz não foi em vão. Deixo fluir e vibrar toda essa força que veio me guiar e me faz sentir que pode existir um mundo de paz. Sei que nasci pra vencer, e esse é o leme que me faz viver. Sei que Deus está onde eu estiver, basta ter fé. Deixo fluir e vibrar toda essa força que veio me guiar e me faz sentir que pode existir um mundo de paz. Sei que nasci pra vencer, e esse é o leme que me faz viver. Onde eu estiver, basta ter fé. Sei que nasci pra vencer, e esse é o leme que me faz viver. Sei que Deus está onde eu estiver, basta ter fé. Senhor da vida, nós, unindo os nossos pensamentos, te agradecemos por mais uma oportunidade, amado Mestre, de estarmos encarnados nesse planeta que serve para cada um de nós de prova e de expiação. Nós agradecemos a oportunidade de aqui estarmos, reunidos nesse porto que o Senhor nos preparou, para juntos estudarmos as tuas lições, as lições do Evangelho, à luz da doutrina espírita. Que nessa noite, divino amigo,
em que o nosso amigo Humberto de Campos, mais uma vez, traz as histórias do além para tocar o nosso coração, para nos despertar do sono pesado. Prepara, divino amigo, o nosso mundo íntimo para que possamos meditar no que vamos ouvir e que essas lições possam se fazer presente em nossa vida. Muito obrigado, amor querido, e te pedimos a permissão para mais um estudo que será conduzido pelos amigos espirituais aqui presentes. Graça te damos, amor amado, que assim seja. Então hoje nós vamos estar iniciando um novo capítulo, capítulo 25, intitulado A Palavra do Morto. E mais uma vez Humberto de Campos vai nos trazer a história de Saul. Nós já estamos bem familiarizados com a história de Saul, né? Lembra do rei Saul? Então vamos, antes de nós entrarmos no texto, vamos conhecer um pouquinho novamente, recordar. Eu acho que ele quer que a gente aprenda sobre Saul. E quando fala em Saul, a gente lá lembra de Samuel. Samuel era o profeta, tá? Nessa época aqui, os israelitas, eles não tinham nenhum rei. E eles pediam, eles queriam que Deus mandasse um rei. Porque afinal de contas, todo grupo teria que ter um rei, e eles não tinham rei, né? E eles viviam. Então vamos ver um pouco a história. Foi Samuel, lembra que Samuel, o profeta, que ungiu Saul. Saul encontrou-se com Samuel numa ocasião que tinha saído à procura das jumentas de seu pai. Deus mostrou a Samuel, que era o médium, que chamava-se profeta, porque a palavra médium foi criada com Kardec. A palavra médium, mediunidade, psicografia, perispírito, espiritismo, tudo isso são termos novos que Kardec construiu. A palavra reencarnação, também foi ele que construiu a palavra, né? Como ele bem disse, para uma nova ciência, novos termos, tá? Então, o Samuel era o médium, que na época se chamava profetas. Presta atenção. Deus mostrou a Samuel que era aquele o escolhido para ser rei de Israel, o Saul. Samuel ungiu rei particularmente. E depois, numa convocatória, né, Samuel apresentou o novo rei ao povo. Transformou Saul em rei. E Saul era um homem de porte grande, mas ele era muito tímido, muito inseguro. Tanto é que no dia dele receber em público, ele até se escondeu. Ele tinha medo, ele era medroso mesmo, vou usar esse termo medroso. Acho que não seria medroso, ele era inseguro. Saul teve 8 filhos. Os mais conhecidos é Jonatas e Mical, que foi esposa de Davi. O pai de Saul era o Quis e a esposa de Saul era Ainoã. E Saul era realmente muito tímido. Ele reinou por 40 anos. O que o destruiu? O orgulho. O orgulho destruiu. Então, apesar de Samuel ter dito a ele que Deus tinha falado a Samuel que ele seria o rei, depois do tempo, à medida que ele foi adquirindo a confiança, ele passou a desobedecer muito a Deus. Entendeu? Ele passou a não mais ouvir os conselhos. Ele passou a tomar atitudes muito da sua cabeça. Entendeste? Saul desobedeceu tanto a Deus, não confiando no profeta Samuel. Depois disso, Samuel ungiu Davi como rei. Samuel ungiu Davi. Davi super jovem. Davi, aquele que matou Golias. E Saul teve inveja dele.
Era um rapaz bem jovem ainda. Ele fez um desafio, aquele que matasse Golias, ele daria a mão da filha dele. E ele foi lá, matou Golias e acabou casando justamente com a sua filha Mical. Davi era músico, daí os salmos de Davi. Então, quando a gente pega no Antigo Testamento os salmos, que a gente lê salmo, aquilo ali é música. Que nem um professor canta pra gente, Davi era músico, ele tocava. Ele foi contratado por Saul primeiro como músico. Primeiro foi como músico. Depois que matou Golias, Saul foi contratado como um dos comandantes do exército. E aí Davi casou-se com a filha de Saul, a Mical. Então, Davi, que é o segundo rei, né, que nós tivemos o primeiro, que foi Saul, o segundo Davi, e o terceiro, que vai ser o Salomão. Isso a gente pode procurar lá no livro de Samuel, capítulo 9, tá? Em Crônicas também, de 9 a 10. Saul tentou matar Davi. Saí fazendo assim algum resumo. Ele ainda tentou matar Davi. E por final, Saul cometeu suicídio. Saul acabou cometendo suicídio. O Samuel era o sacerdote, o profeta e o último juiz que os israelitas tiveram. Ficou alguma dúvida? Porque a gente vai precisar desse material para o texto que a gente vai ler. Então lembra, Saul foi ungido por quem? Quem foi que ungiu Saul, transformando em rei? Samuel, que era exatamente, que era o profeta. E depois, por que o Saul, 40 anos, ele ficou ali como rei, ele acabou perdendo, porque aí o Samuel ungiu Davi, muito jovem, e lembra que Davi foi aquele que matou Golias, e acabou casando com a filha do Saul, que é a Mical, ok? E o Saul tentou matar Davi, não conseguiu. Davi nunca revidou o mal que Saul fez a ele, nunca revidou. Quando Saul levantou um desafio, aquele que matasse Golias, ele daria uma das suas filhas, sua filha mais velha, em casamento, né? E o Davi foi lá e matou Golias. E aí ele ganhou a filha do Saul à mão para casar, né? Vamos lá então, a palavra do morto. Quando Saul, que a gente já sabe quem é o Saul, primeiro rei, sentiu o peso das tremendas responsabilidades no campo da autoridade e do poder, lembrou-se imediatamente de Samuel, o grande juiz que o precedera na direção dos israelitas, porque foi justamente Samuel que, como ele colocou aqui, o precedera, né? Antecedeu, foi Samuel que apresentou ele como o rei. O nobre varão, todavia, fora arrebatado ao mundo da morte, porque aqui Samuel já tinha desencarnado. Saul estava vivo e Samuel já desencarnado. O nobre varão, todavia, fora arrebatado ao mundo da morte. No entanto, o rei sabia que os mortos podiam voltar, fazendo-se ouvidos. Isso era uma prática comum deles. Lembra que o povo hebreu ficou muito tempo no Egito. Interrogando os áulicos, né, ou seja, os palacianos do seu séquito, seus seguidores, soube que em Endor, essa história está muito bem contada lá no capítulo 22, havia uma pitonisa. As pitonisas eram o que nós chamamos hoje de médium, tá? Palavra criada também por Allan Kardec. Essas palavras hoje estão tão popularizadas, né, vulgarizadas, e a gente não sabe as origens, né, mas foram palavras criadas pelo professor Allan Kardec. A palavra médium, mediunidade, psicografia, psicofonia. Né? E lembra, nós ouvimos, contamos a história aqui de Saul. Ele mandou tirar todos os pitões e pitonisa, lembra? Então ele mesmo botou para correr e agora ele está querendo alguma. Só que tinha essa que estava lá escondidinha, né? Para não ser banida. Porque ele foi perguntado ao pessoal: eu preciso aí de uma pitonisa,
Preciso, né? Olha, tem uma lá em Endor, tá escondida, né? Eles então me leva lá, e ele foi disfarçado, né? Porque ele não podia se apresentar como o rei, né? Ele não hesitou e dirigiu-se a ela. E quando a intermediária caiu em transe, a pitonisa, após admoestá-lo quanto ao anonimato a que se recolher, disse: mas como que você está me procurando? Eu não posso exercer a função de médium? E quando a intermediária caiu em transe, após admoestá-lo quanto ao anonimato a que se recolhera, eis que Samuel lhe surge aos olhos assombrados. Não é um fantasma que o visita, trazendo resquícios da sepultura. É o verdadeiro Samuel, materializado à plena luz, que lhe estende as mãos acolhedoras. Não tem insígnias, ou seja, emblema de juiz, e o seu olhar, outrora severo e autoritário, mantém-se impregnado de humildade infinita. Ampla capa resguarda-lhe o corpo, e enquanto recompõe a sua figura, a fim de conversar calmamente, Saul cai de joelhos em pranto convulsivo. Então a gente para aqui para pensar. Humberto de Campos vai contar agora esse diálogo dos dois, mas esse diálogo que está, vamos dizer assim, nos arquivos do mundo espiritual. Entendeste? Porque ali, se a gente for pegar o Antigo Testamento, existe esse diálogo, mas de forma tá bem sucinta ali, né? E aqui ele vai estender um pouco mais esse diálogo. Então vamos lá. Perguntou o rei, emocionado e confundido: ó santo juiz, onde estão as tuas insígnias de enviado de Jeová? Por que voltas do túmulo, pobre e simples, como qualquer mortal? Contemplou Samuel tristemente e respondeu. É o que a gente vai ver agora na resposta dele. E a resposta dele, ele fala exatamente, a gente vai entender por quê. Porque é a pergunta dele, porque o que acontece? Quando a gente está encarnado, a gente está revestido de uma personalidade. E quando a gente fala em personalidade, a gente fala também o papel que nós ocupamos profissionalmente. Então a gente acaba se revestindo daquele papel que a gente tem. Então imagina ele na posição de juiz, imagina ele na posição de profeta. Então aqui o Humberto mostra a posição dele autoritária, né? O olhar frio, né? Aquele olhar de intelectual, né? De quem está sempre pronto a estar examinando o outro, né? Mas vamos ver que a resposta dele é maravilhosa. Saul, que o Eterno te abençoe e te conceda a paz. Não me perguntes pelas possessões e honrarias efêmeras. Minha túnica de linho, de julgador, e minha espada de guerreiro ficaram para sempre no sepulcro de Ramá. O homem que exerce a justiça perante o Supremo não deve aguardar prerrogativas diferentes daquelas que felicitam os ministros do Senhor em qualquer trabalho proveitoso. Mas ouve, que te induz a chamar-me do túmulo? Por que razões interrompes o meu trabalho no reino dos mortos? Sepulcro de Rama, nome de duas localidades da Palestina, uma na região da tribo de Benjamim, outra no território de Efraim. Que o Eterno te abençoe e te conceda a paz. Não me pergunte pelas possessões e honrarias efêmeras. Minha túnica de linho de julgador e minha espada de guerreiro ficaram para sempre no sepulcro de Ramá. Então a gente observa aqui aquilo que a gente tem estudado. O que é da terra, na terra fica. Nós somos
mordomos, somos administradores. A tia fala tanto nisso, né? A gente vem ouvindo tanto isso, os títulos, as posições. Isso são coisas transitórias, são coisas que ficam na terra. Mas que não é um mero acaso que isso está na minha vida. Isso é um material pedagógico. Porque em cada situação que eu estou, eu vivo uma experiência particular. Então, se eu estou numa condição social desfavorecida, eu vivo uma experiência particular nesse meio. Se eu estou numa condição social favorecida, eu vivo outra experiência. Se eu estou numa condição de pouco estudo, eu vivo uma experiência. Se eu estou na condição de muito estudo, eu estou vivendo uma outra experiência. Então, é necessário eu viver várias experiências, porque em cada experiência eu adquiro lições particulares. Então, eu não posso olhar como você foi beneficiado por Deus, você é o preferido de Deus, você teve sorte. Essa palavra não existe quando se fala de espiritismo, né? Então, existe sim uma programação. E então cada um está no local que precisa para aprender e tirar as suas lições. É isso que a gente tem que estar sempre em mente. A gente sempre tem que estar atento para isso, entendeste? Terminou, acabou. Larga o uniforme, larga o material pedagógico e volta. E agora eu vou saber, usaste bem o material pedagógico que te foi dado? Porque tudo isso são materiais pedagógicos. Como que você usou? Serviu? Foi útil? Aprendestes? Imagina o material pedagógico, você passar uma vida inteira limpando o chão, limpando o banheiro público. Ou imagina você uma encarnação inteira sempre no cargo de mando, mandando e obedecendo, mandando e sendo obedecido. Como tratastes todo esse povo? Então, isso tudo é material pedagógico, que pode servir, que o propósito, o Papai do Céu não monta nenhuma armadilha, o Papai do Céu não faz nenhuma perguntinha porque ele quer te pegar. Vamos fazer uma pegadinha aqui, eu quero que ela erre. Não existe isso perante a divindade. Tudo que é programado é para a gente acertar. Se nós não acertamos, é por rebeldia, não é pegadinha. Ou seja, tudo que o papai manda, nós temos condições absolutas de tirar um 10. Se não tiramos, é por rebeldia. O homem que exerce justiça perante o Supremo não deve aguardar direito especial diferente daqueles que felicitam os ministros do Senhor em qualquer trabalho proveitoso. Ou seja, eu na condição de juiz e o outro que está lá lavando o chão, o serviço dele é tão digno ou até maior do que o meu. Não tem prerrogativa frente ao Senhor. Então, ao desencarnar, nós chegávamos no mundo espiritual, qual a posição que você ocupava? Não, não existe. Saul enxugou as lágrimas abundantes e falou: Ó grande juiz, aconselha-me. Estamos na véspera de grandes batalhas e tenho o coração cheio de maus presságios. Sinto-me inquieto, hesitante. Dize-me o que pensas. Concede-me as tuas diretrizes sábias e justas. Então ele procurou a Samuel por interesse particular. Na verdade, ele queria sair vitorioso da batalha. Assim somos ainda nós. Nós, grande parte, procuramos a espiritualidade amiga, procuramos Deus nosso Pai, procuramos a Jesus quando nós estamos frente a situações difíceis. Quando tudo está muito bem, quando tudo está maravilhoso, a gente nem lembra. O espírito de Samuel fitou melancolicamente e voltou a interrogar. Que desejas que eu diga? Disse o rei ofegante. A verdade. A entidade sorriu e observou. Entre os homens que vivem na carne e os que já reviveram fora dela, ao sublime influxo da morte, a verdade é sempre terrível. Poderás acaso suportá-la?
a verdade é sempre terrível. Então, de repente, vamos dizer que eu estou aqui com o ente querido adoecido. E aí eu evoco um espírito e pergunto dele, ele vai ficar bom? Se ele disser assim, vai morrer. É uma verdade? É. Estou pronta para ela? O espírito materializado avançou para ele, afagou-lhe a cabeça e falou comovido. Volta ao povo de Israel, desarma o nosso exército e dize à nação que o nosso orgulho racial é um erro nefasto e profundo, diante da morte inevitável para todos. Notifica às 12 tribos de que nossas guerras e atritos com os vizinhos são malditas ilusões que nos agravam as responsabilidades diante do Deus Altíssimo. Cientifica-os de que a morte ensinou a mim, último juiz dos israelitas, as mais estranhas revelações. O Senhor Supremo não está em nossa arca de substância perecível do mundo, que não passa de mero símbolo respeitável embora, onde teremos buscado tanta audácia para nos julgarmos privilegiados do Eterno? Que espíritos satânicos penetraram nossos lares para odiarmos o trabalho pacífico, entregando-nos ao monstro da guerra que espalha a fome, a peste e a desolação? É verdade que os nossos antepassados muito sofreram nas perseguições da Babilônia e no cativeiro do Egito. Mas também é inegável que nunca soubemos valorizar os favores e as graças de Jeová, o Pai magnificente. Reajustando agora os meus conhecimentos pelas imposições do sepulcro, eu mesmo, que cultivava a justiça e supunha servir ao Senhor, compreendo quanto me afastei das vozes espirituais que nos induziam ao escrupuloso cumprimento da lei. Sou hoje obrigado a socorrer os nossos armadores e frecheiros, guerrilheiros e pajens de armas que choram e sofrem junto de mim e aos quais ajudei na matança. Volta, pois, Saul, enquanto é tempo, e ensina aos nossos a realidade dura e angustiosa. Explica-lhes que os filisteus são também filhos do Altíssimo e que, ao invés de nos odiarmos, é imprescindível nos amemos uns aos outros, auxiliando-nos reciprocamente como irmãos. Os lares de Jerusalém não são melhores que os de Ascalon. Vai e ensina ao nosso povo uma vida nova. Faze que os instrumentos destruidores do extermínio se voltem para o trabalho pacífico e abençoado no solo da terra. Ascalon é o nome de uma das 5 cidades principais dos filisteus. Nota da editora. Vamos ticar essa fala dele, que é muito importante. Vou trazer um que eu acompanhei numa reunião mediúnica. Era o caso de uma dívida grande. A pessoa não conseguiu pagar, ela cometeu suicídio. Ela, na condição de espírito, muito sofrida, uma situação muito dolorosa, ela, numa reunião mediúnica, ela implorou que, por favor, ele deixasse de perseguir a família dela. Então, a gente tenta levar isso para a pessoa
A gente conta mais relativamente a situação, mas a pessoa diz de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu vou querer sim todo o dinheiro. Olha o que ele está falando para Saul. Não vai para a guerra. Libera todo mundo. Você está entendendo? É fazer com que a pessoa mude totalmente o rumo que está tomando. A pergunta é: eu estou pronto para fazer isso? Eu quero fazer isso? Porque eu digo que em cada estudo a gente é convidado a um novo rumo. Mas a gente sai daqui e volta para o rumo que a gente vive constantemente. A gente tem uma dificuldade de fazer mudança, de fazer uma nova caminhada, né? Todos os dias nós estamos aptos a fazer essa nova caminhada, mas a gente acaba repetindo todo dia a mesma coisa. Essa era a proposta de Samuel. Samuel está em espírito, ele está dizendo: olha, eu errei. As atitudes que nós tivemos foram erradas. Eu estou aqui, olha, ajudando todos aqueles que eu incentivei à guerra. Ele perguntou: você está pronto para ouvir a verdade? Aí o Saul balançou a cabeça dizendo que estava pronto. Volta então ao povo de Israel, desarma nosso exército. Mas ele foi para lá, não foi para pedir para desarmar, ele quer ganhar a guerra. Porque isso envolve orgulho, isso envolve vaidade, isso envolve poder, isso envolve dinheiro. Volta então ao povo de Israel, desarma o nosso exército e diz à nação que o nosso orgulho racial é um erro nefasto e profundo. Você tem noção que era falar isso para os israelitas? Porque qual era a informação que eles tinham? Que eles eram o povo escolhido de Deus. É um erro nefasto e profundo diante da morte, inevitável para todos. Porque alguém não vai morrer? É inevitável. Notifica as 12 tribos de que nossas guerras e atritos com os vizinhos são malditas ilusões que nos agravam as responsabilidades. Ou seja, a gente arruma mais débito ainda. Agravam as responsabilidades diante do Deus Altíssimo. Cientifica-os de que a morte ensinou a mim Samuel, último juiz dos israelitas, as mais estranhas revelações. O Senhor Supremo não está em nossa arca de substância perecível do mundo. Está falando aqui da Arca da Aliança, né? A Arca da Aliança era onde era guardado os 10 mandamentos, né? Eles guardavam dentro da Arca da Aliança, né? E que Deus habitava ali no tabernáculo, onde estava a Arca da Aliança. Não está em nossa arca de substância perecível do mundo, né? Porque é aquela necessidade que nós temos de querer materializar coisas que são espirituais, que não passa de mero símbolo respeitável, embora. Onde teremos buscado tanta audácia para nos julgarmos privilegiados do Eterno? Que espíritos satânicos penetraram nossos lares para odiarmos o trabalho pacífico, entregando-nos aos monstros da guerra que espalha a fome, a peste e a desolação? É verdade que os nossos antepassados muito sofreram nas perseguições da Babilônia e no cativeiro do Egito. Mas também é inegável que nunca soubemos valorizar os favores e as graças de Jeová, que seria o nome de Deus em hebraico, o Pai Magnificente. Reajustando agora os meus conhecimentos pelas imposições do sepulcro, porque agora ele está desencarnado, não tem como, né? Eu mesmo que cultivava a justiça e supunha servir ao Senhor, compreendo quanto me afastei das vozes espirituais que nos induziam ao escrupuloso cumprimento da lei. Então ele, como médium, se afastou das vozes celestiais que o convidavam: não vá por esse caminho. Lá ia. Sou hoje obrigado a socorrer os nossos armadores e flecheiros, guerrilheiros e pajens de armas, que choram e sofrem junto de mim e aos quais ajudei na matança. Então hoje ele está aí no mundo espiritual recolhendo esses espíritos sofredores. Aí ele faz o convite: volta, pois, Saul, enquanto é tempo.
e ensina aos nossos a realidade dura e angustiosa. Explica-lhes que os filisteus são também filhos do Altíssimo e que, ao invés de nos odiarmos, é imprescindível nos amemos uns aos outros. Quantas vezes hoje você volta e vê todos como teus irmãos? Por que essa divisão? Por que essa crítica? Por que esse ataque? Por que as guerras? Então o texto está tão atual, não mudou. Os lares de Jerusalém não são melhores que os de Ascalão. Vai e ensina ao nosso povo uma vida nova. Faze que os instrumentos destruidores do extermínio se voltem para o trabalho pacífico e abençoado no solo da terra. Ao invés de guerra, volta para o trabalho. Cenas do próximo capítulo. Foi bom? Deu para aprender? Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Que a palavra médium foi criada com Kardec. A palavra médium, mediunidade, psicografia, perispírito, espiritismo, tudo isso são termos novos que Kardec construiu. A palavra reencarnação, também foi ele que construiu a palavra, né? Como ele bem disse, para uma nova ciência, novos termos, tá? O que é da terra, na terra fica. Nós somos mordomos, somos administradores. A tia fala tanto nisso, né? A gente vem ouvindo tanto isso, os títulos, as posições. Isso são coisas transitórias, são coisas que ficam na terra. Mas que não é um mero acaso que isso está na minha vida. Isso é um material pedagógico. Porque em cada situação que eu estou, eu vivo uma experiência particular. É necessário eu viver várias experiências, porque em cada experiência eu adquiro lições particulares. Existe sim uma programação. E então cada um está no local que precisa para aprender e tirar as suas lições. É isso que a gente tem que estar sempre em mente. A gente sempre tem que estar atento para isso, entendeste? Terminou, acabou. Larga o uniforme, larga o material pedagógico e volta. E agora eu vou saber, usaste bem o material pedagógico que te foi dado? Porque tudo isso são materiais pedagógicos. O Papai do Céu não monta nenhuma armadilha, o Papai do Céu não faz nenhuma perguntinha porque ele quer te pegar. Tudo que é programado é para a gente acertar. Se nós não acertamos, é por rebeldia. Tudo que o Papai manda, nós temos condições absolutas de tirar um 10. Se não tiramos, é por rebeldia. Nós, grande parte, procuramos a espiritualidade amiga, procuramos Deus nosso Pai, procuramos a Jesus quando nós estamos frente a situações difíceis. Quando tudo está muito bem, quando tudo está maravilhoso, a gente nem lembra. Em cada estudo, a gente é convidado a um novo rumo. Mas a gente sai daqui e volta para o rumo que a gente vive constantemente. A gente tem uma dificuldade de fazer mudança, de fazer uma nova caminhada, né? Todos os dias nós estamos aptos a fazer essa nova caminhada. Mas a gente acaba repetindo todo dia a mesma coisa. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Assim,
concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então assim agradecemos a Deus nosso Pai, agradecemos a Jesus o amor de nossa vida e aos amigos espirituais aqui presentes. Graça te damos, Senhor.